Você, alguma vez na vida, já quis arrancar a cabeça de alguém para que essa pessoa compreenda a verdade? Ou você está disposto a perder a sua própria cabeça pela verdade? São duas coisas que parecem estar em lados opostos, mas o Evangelho hoje vai nos ajudar a compreender. Por isso, te convido a permanecer conosco e meditarmos juntos a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é memória do martírio de São João Batista. Hoje vamos meditar Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao 29. Nessa passagem, então, vemos o martírio de São João Batista. E é interessante pensarmos que ali neste evangelho havia três figuras que se sobressaem. Herodes, Herodíades, a sua filha, que pela tradição conhecemos pelo nome de Salomé, e também aqui a figura que se faz escondida, mas a principal, então podemos dizer uma quarta figura, que é então João Batista. Nesse texto todos eles falam, se dirigem. Herodes vai até os convivas, Herodes então responde àquela bela apresentação de Salomé e depois houve aquele questionamento de Herodíades que pede a cabeça de João. Vemos então acontecer os diálogos, mas há uma voz que não fala aqui. E esta voz é justamente a de João Batista, que não diz nada no texto. É apenas o narrador que fala. Que interessante pensarmos que aquela voz, a voz que é proclamada para que possa nivelar os caminhos, para que possa abrir os caminhos para o Senhor, esta voz está silenciosa aqui. Ela não diz nada, porém a sua voz não cessa. Aquela verdade que João havia dito, que Herodíades e Herodes não podiam ter um relacionamento, ela ecoava mesmo sem a sua voz. E aí está uma das coisas mais loucas que existe. É que nós acreditamos muitas vezes que vamos calar a voz da verdade cortando-lhe a cabeça. Só que a verdade, ela tem uma força por si mesma. Afinal de contas, a verdade é uma só. A palavra de Deus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Palavra de Jesus. Jesus se declara a própria verdade. A verdade, ela tem a sua força. E muitas vezes a gente quer dissipá-la e não é possível cortar a verdade. É lógico que hoje nós não arrancamos a cabeça de alguém, porém nós fazemos isso de uma outra forma. Nós desmoralizamos as pessoas a fim de que a verdade que elas estão dizendo não recaia sobre nós, para que assim possa se retirar o peso daquilo que elas estão dizendo. No fundo nós dizemos assim: quem é você para me falar isso? Alguém corrige o outro e aí vocês pensem de irmão para irmão, então a coisa é mais forte ainda. O irmão diz uma coisa e o outro diz: mas quem é você para dizer isso para mim? Você faz isso, isso, isso. Ou seja, a verdade chega, mas o outro tenta destruir aquela verdade jogando a moralidade daquele que é o portador desta voz. Eu quebro essa moralidade, eu destruo essa moralidade a fim de tentar destruir aquela verdade. Processo que a gente vê se repetindo. Quantas vidas de padres destruídas, a fim de que, por que vocês prestam atenção àquilo que esses padres dizem, se eles são assim, se eles caem nesse pecado, se eles têm esses vícios? Entende? Tentando desmoralizar aqueles que são portadores desta voz, desta verdade, querem quebrar a verdade. Mas isso passa na nossa vida como sacerdote, mas passa na vida sua. Você diz para o teu esposo: querido, olha, você precisa prestar atenção, porque você não está dando apoio às crianças, você não está presente. E aí o marido responde: mas e você que fica nessa cozinha o tempo todo? Que fica tentando resolver as coisas somente da casa e não para com eles? O marido, para se defender de uma verdade, fala de um outro erro da esposa.
que aí, ouvindo aquela verdade, fica brava e agride de volta. Quantas vezes nós vemos em relacionamento apenas a troca de fardos? E quando você ouve cada um em separado, você percebe que, poxa, isso aqui parece verdade, essa pessoa precisaria mudar. Aí você olha do outro lado, poxa, isso aqui precisa mudar. E aí é muito interessante porque cada um vai tomando partido de um lado e aí forma aquelas batalhas. Por quê? Porque cada um está vendo um lado que é verdade de uma certa forma e o outro que é verdade. Só que quando essas realidades não querem se ouvir, elas tentam arrancar a cabeça, entre aspas, né, um do outro para não escutar a verdade, a fim de que não ouvindo e não vendo, como diz a palavra de Deus, os corações não se convertam. Talvez você tenha escutado muitas verdades. Você está disposto a perder a sua cabeça por essas verdades? Quantas vezes você está disposto a também a perder a cabeça quando precisa dizer a verdade, alguém te agride e você não retribui a agressão? Isso significa uma vida em Deus, de uma escolha em Deus por aquilo que é Ele, a verdade. Porque sem essa escolha por esta verdade, você quer logo cortar. Você quer logo tirar aquela verdade. Só que, meus caros, ela não morre assim, a verdade. Por isso, não tenha medo daqueles que querem te matar por aquilo que você diz. Porque se aquilo que você diz é verdade, aquelas palavras permanecerão, mesmo que eles tirem a vida ou te tirem toda a moral para dizer alguma coisa. Deixe que a verdade possa ter a sua própria força. Ame a verdade. Lute pela verdade e esteja disposto a morrer e não a tirar a vida pela verdade. Que Deus vos abençoe e vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.